Olá! Na última aula, nós desenvolvemos o indicador de agressão, o qual é uma possibilidade para a criação de um setup operacional. Bom, a forma de validar o indicador nós já falamos em módulos anteriores. É a mesma forma de se validar, por exemplo, uma estratégia de coloração, um alarme ou um screening. O que vamos fazer neste processo é abrir uma posição de compra ou de venda conforme a sinalização do indicador e criar um temporizador. Então, nós sempre vamos encerrar esta operação em X barras depois da abertura de posição. E por que nós vamos utilizar o tempo como um critério de encerramento da operação? Porque é o tempo que vai nos dizer se esta operação andou a favor ou contra. Se nós começássemos a colocar stop loss, alvo, nós não estaríamos aqui avaliando o indicador. Estaríamos avaliando diferentes configurações de um setup operacional. E não é este o objetivo. O objetivo é apenas focar no aspecto do indicador. E o tempo ele fornece propriedades estatísticas mais interessantes do que se formos por outros caminhos. Então me acompanhe agora na tela que nós vamos fazer uma bateria de backtesting com a finalidade de identificar se esse indicador pode ser utilizado em um sistema automatizado de trading. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer uma adaptação no código para que a gente possa validar este indicador por meio de ordens, utilizando então métricas de desempenho do backtesting. Nós vamos ter um módulo específico para falar sobre backtesting e otimização. Aqui nós vamos apenas tatear algumas métricas, assim como nós já fizemos em módulos anteriores. Teve uma indicação do indicador para uma possível compra, a gente vai comprar e vai temporizar a saída desta operação. Então, a gente pode temporizar em valor fixo de 3 barras. Depois de 3 barras vai sair a mercado. E o objetivo, então, é avaliar ao longo do tempo se essas sinalizações estão sendo efetivas, considerando aí o tempo para a saída das operações. O tempo ele dá propriedades estatísticas que são interessantes para poder avaliarmos o indicador. Se a gente começasse a tornar complexa esta avaliação, colocando ali outras condições, a gente estaria, na verdade, criando um setup. E estaria avaliando o desempenho do setup e não do indicador. Então eu quero distinguir muito bem isso. Nós estamos aqui avaliando um indicador. Se ele não funciona bem em determinadas situações, quando a gente for fazer o setup, a gente vai filtrar essas situações para não obedecer às sinalizações emitidas pelo indicador. É um trabalho que é feito em 2 etapas. Então agora nós vamos validar um indicador. Então como que eu faria isso daqui no código? Eu vou criar um parâmetro aqui que é b barras temporização. Vou colocar aqui 3 inicialmente. Aqui nós vamos ter nas variáveis uma variável adicional que é i barra sinalização, que vai ser do tipo integer. E aqui nós temos a sinalização em verde, em vermelho, que seria aqui uma sinalização de compra, né? O saldo de agressão está acima da banda superior, ou seja, 2 desvio padrão dá em relação à média de agressão. E nós temos um saldo acumulado de agressão nas últimas 3 barras, que é o P acúmulo recente, maior que 0. Ou seja, está tendo uma tendência de compra e nós temos agora uma agressão acima da média, acima de 2 desvio padrão da média de agressão. Então, seria uma compra. Aqui nós vamos fazer, então, um buy at market. E aqui nós vamos fazer um sell short at market. E aí nós podemos nos esbarrar aqui em 2 possíveis situações. Eu posso estar posicionado em uma compra e ter uma forte agressão de venda. O que eu faria? Eu encerro a posição ou eu reverto a posição? Então isso é algo que você precisa analisar de acordo com o que você acha mais interessante. Aqui para esta variação eu vou pedir a reversão da posição. Então vamos colocar aqui estas condições, né? Quando que eu vou comprar mercado? If not has position. Aí sim eu posso fazer uma compra a mercado. Then begin. Eu vou fazer uma compra a mercado, vou fazer i barra sinalização, isso é igual a current bar. E aqui eu vou colocar um end. Se eu estiver posicionado, vou colocar aqui uma outra condição.
E aqui eu não estou me preocupando com a otimização do código, né? Eu poderia colocar else e colocar outra condição, mas eu não estou preocupado por enquanto com a otimização do código. Estou preocupado em fazer a validação, então vou colocar um if aqui na sequência. If is sold, then begin end. Então, se eu estiver vendido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente marcar a barra de sinalização e vou fazer um reverse position. Ok, este raciocínio aqui é análogo para a sinalização de venda. Então, vamos colocar aqui. Eu já tinha colocado um Sell Short at Market. Eu vou fazer isso aqui quando não tiver posição. Sell Short at Market. Se eu estiver comprado, if is bought, then reverse position. E vou colocar aqui a barra na variável i barra sinalização. Ok, então eu fiz as ordens de abertura e de reversão. Eu preciso fazer agora as ordens de fechamento, que serão temporizadas. Então, if current bar for maior do que o i barra sinalização mais o parâmetro p barras de temporização, then close position. Então seria isto, né? Vamos executar aqui, interromper, executar novamente. Tá, essa versão aqui do Profit parece que está com um bugzinho na hora que começa, né? Vamos voltar aqui. Temos sinalização, temos venda. Então vamos dar um zoom aqui para a gente poder entender se ocorreu corretamente. Então aqui nós tivemos uma forte agressão de venda, fez uma venda aqui, e depois de 1, 2, 3, aqui houve a emissão da ordem que fechou o mercado aqui. Mas eu quero, na verdade, fechar na terceira barra mesmo, né? Então aqui tem 1, 2, 3. Então nós vamos ter que colocar aqui, mudar essa condição nossa, né? Então teria que ser uma barra antes. Então se for maior, igual. Vamos executar novamente. E aqui está, fez a venda. Então vamos contar esta primeira barra, segunda barra, terceira barra, encerrou na quarta barra. E aqui eu salvei o código aqui novamente com underline val. Então eu sugiro você, na verdade, quando for fazer o seu código, já salvar primeiro com underline val e fazer as alterações para fazer a validação nesta nova versão. Assim você mantém um controle dos códigos, o versionamento adequado do seu código. Beleza, então aparentemente está funcionando. Vamos mudar aqui para 2 barras de temporização. Então, a gente vai sair na abertura da terceira. 1, 2, abertura da terceira. Vamos pegar um caso de compra. Então, a gente tem que verificar que nosso código está funcionando antes de fazer a validação, né? Senão a gente acaba fazendo uma validação incorreta. Ó, comprou, 1, 2, saiu na terceira. Nosso barra de temporização é igual a 2. Vamos pegar agora um caso. Se a gente acha um caso aqui que teve agressão de compra e de venda junto. Então aqui, ó, neste caso aqui deu até uma distância, né, entre as barras. Mas é bom que a gente achou 2 casos. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui teve uma agressão de venda, contou 1, 2, saiu na terceira. Nós vamos colocar aqui para sair na quarta, para a gente ver se vai reverter a posição aqui. Ou na quinta, né? Vamos dar uma margem de segurança. Ó. 5. Vamos executar novamente. Vai ter que ter uma reversão de posição neste sinal aqui que vai acontecer na abertura da próxima. Então, ó, aqui teve uma agressão de venda. 1, 2, 3. Aqui teve uma agressão de compra. Então, reverteu e entrou comprado. E aí deu 1, 2, 3, 4, 5. Saiu na abertura da sexta. Por conta do parâmetro aqui está igual a 5. Então nós validamos aqui que está funcionando corretamente nosso código que vai fazer a validação do indicador. Eu vou interromper, vou salvar, então esta versão aqui já é definitiva.
E vou te explicar aqui o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar, por exemplo, um ativo, o infoot 5 minutos. Você pode fazer com um único ativo, pode fazer com diversos ativos. Isso vai depender de como você deseja fazer a sua validação. Vamos supor que eu fiz todo um estudo e eu estou querendo aplicar aqui para o mini índice. Então, eu posso fazer a validação para o mini índice, buscando encontrar um indicador que funcione para o mini índice. Indicadores muito genéricos, que vão funcionar para todos os ativos, talvez seja difícil de encontrar, porque cada ativo tem uma determinada característica. Alguns são muito consolidados, outros ativos entram em tendência com mais facilidade. Então, se encontrar um indicador que vai se aplicar a todos os casos, one size fits all, isso é complicado, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Então, vamos primeiramente começar de maneira mais simplificada. A gente testa primeiro com um único ativo e a gente precisa fazer a quantidade de backtest suficiente para ter uma segurança estatística dos dados que nós vamos tentar tirar conclusões. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 minutos, eu vou rodar para 5 minutos com uma janela onde eu vou encerrar a posição com uma barra, com 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras. Então, eu vou ter 5 execuções para 5 minutos. Eu posso rodar para 5 minutos, para 2 minutos, para 1 minuto, para 10, para 15, para 30, para 60, para 1 dia. Eu não estou querendo aqui otimizar estes parâmetros. Qual que é a janela estatística que eu vou usar? Qual que é o desvio? Qual que é o P acúmulo recente? Isso daqui é otimização do indicador. Eu quero, assim, em torno de um ponto de operação, que seria este daqui. Quero verificar se esse indicador é robusto, se ele dá boas sinalizações em diferentes tempos gráficos e em diferentes horizontes para encerramento de posição, temporização da posição. Se obtiver uma certa lucratividade em cima dessas ordens, que vão mensurar, na verdade, a taxa de acerto do indicador, aí eu passaria para uma segunda etapa, que seria a otimização do indicador para determinado ativo. Aqui nós não estamos fazendo otimização, estamos fazendo a validação desse indicador. Então vamos começar aqui com uma barra e vamos colocar aqui no Excel, só para a gente mensurar a quantidade de backtesting que nós vamos fazer. Eu vou fazer para 1 minuto, vou colocar aqui, minuto, para 2, para 5, para 10, para 15, para 30, para 60 e 120, por exemplo. Vamos fazer só intradiário, né? Então nós temos aqui 8. Vou fazer aqui para janela de temporização. Vou fazer para uma barra, 2, 3, 4, 5. 5 tá bom, né? Eu gostaria de ter operações curtas, não ficar posicionado muito tempo. É só para medir se no curto horizonte de tempo a movimentação de preço vai seguir essa sinalização. Então aqui nós temos 8, aqui nós temos 5. 8 vezes 5 vai nos dar aí 40 backtests diferentes. Já dá para ter uma certa ideia de como é que vai se comportar esse indicador para o caso do infoot. Você poderia ir no seu teste de validação colocar outro ativo, colocar, por exemplo, dólar? Pode. Você roda um monte aí, depois na análise você segrega. Primeiro eu vou fazer a análise só do infoot, depois só do dólar, depois eu pego do índice e do dólar juntos e vejo como é que fica a estatística geral. Isso daí é com você, você pode fazer isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo mais simplificado apenas no mini índice. Então vamos fechar. E aqui nós vamos começar então. Estou com 5 minutos, vou começar aqui com 1 minuto. Na edição vou acelerar essa parte aqui para você não ficar vendo o processo manual que eu vou fazer. Então vou executar o primeiro aqui, vou mostrar o passo a passo do primeiro e o resto vai ficar acelerado. Então são agora aqui, ó, 6h24. Então vamos executar. Quando terminar eu vou marcar o tempo para ter uma ideia de quanto tempo demorou para fazer 40 backtestings. Então eu executei 2 vezes, porque aparentemente esta versão beta do Profit está com um certo bug no plot, vocês já perceberam. Vou habilitar aqui as estatísticas. E é sempre bom, quando você colocar um ativo aqui, você correr a janela para a esquerda para carregar a maior quantidade de dados possível. Então já carregou. E aqui, nesta partezinha aqui, nós vamos colocar todo o período, né? Então vem personalizado e coloco lá 2017, por exemplo, para garantir que vai pegar todo o prazo aqui. A quantidade máxima igual a 10
1 minuto, sem snippet. Vem operações, volto. Então, por exemplo, neste caso, de 1 minuto para uma barra, nós tivemos aqui um saldo líquido negativo, uma taxa de acerto de 42% e aqui uma razão média de lucro e prejuízo de 1,09. Então, esse daqui é o risco-ganho médio das operações. Então, para 1,09, que é praticamente 1, para que a gente pudesse utilizar esse indicador única e exclusivamente numa estratégia, ele teria que ter no mínimo uma taxa de acerto de 50%. Como tem custos de operação e etc., então, na verdade, teria que ter mais do que 50% de taxa de acerto para começar a ser lucrativo aplicar apenas esse indicador numa estratégia. Geralmente, você vai aplicar um indicador, colocar uma confirmação, um filtro, um contexto por outro indicador, tentando achar um percentual de acerto e um risco-ganho interessantes, né? Então, ok, nós vamos pegar aqui operações, clicar com o botão direito, exportar dados, vou colocar aqui validação de indicadores, vou colocar aqui uma nomenclatura, um input, 5min, um período. Então, eu esperei por um período para encerrar a posição. Na verdade, não é 5min, né? É 1 minuto. Vou salvar. Ok. Então, eu vou fazer primeiro para uma janela e eu vou mudar aqui só o tempo gráfico, tá? 2 minutos. E essa é a parte do vídeo que eu vou acelerar. Então agora eu vou colocar 2 barras, já executei aqui 8 backtestings, agora 2 barras de temporização. Vamos agora para 3 barras de temporização. Quatro barras de temporização. E agora 5 barras de temporização. Bom, pessoal, 6h39, então nós gastamos aí aproximadamente 15 minutos para poder fazer 40 backtestings com o ativo WinFoot. Nós tivemos aí 40 execuções, 15 minutos. Se você fizer isso com 4 ativos, vai gastar 1 hora por variação do indicador que você for fazer a validação. O que nós vamos fazer agora? A gente vai lá no site da NeoTraderBot e vamos baixar uma planilha que nós publicamos para poder fornecer uma ferramenta para otimização e avaliação de setups. Nós não vamos fazer otimização nem avaliação de setups, mas o mecanismo de avaliação do indicador, ele tem as métricas ali naquela planilha que nós vamos reutilizar. Então vai facilitar o nosso trabalho de pegar cada um desses backtests que nós salvamos no arquivo CSV e trazer para uma planilha única para a gente comparar tudo num lugar só. Então vamos lá para o site. Você vai acessar aqui ferramentas e e-books. Então esta planilha aqui, ó, otimização e análise de desempenho de estratégias. Saiba mais. Você vai logar aqui no site, né, em algum lugar,
ao invés de preencher esse formulário para te encaminhar por e-mail, já vai aparecer em algum lugar aqui para você poder baixar o arquivo. Se você der play aqui no vídeo, você vai ter uma orientação aí de como utilizar a planilha. Também recomendo você assistir, caso ainda não tenha assistido lá na época que nós fizemos a avaliação da estratégia de coloração. Como eu já tenho esse arquivo no meu computador, eu não vou baixar aqui, vou simplesmente usar a versão que já tenho salva. Bom, então aqui estou eu na pasta onde eu tenho os 40 arquivos CSV dos backtestings que eu fiz. Vou colar aqui a minha planilha de avaliação, vou abri-la. Quando abrir, você vai ter que habilitar a execução da macro. Então deixa eu clicar aqui, por que bloqueou, né? Aí fala aqui que é potencialmente perigoso, etc. Mas não é o caso, né? Então a gente tem que vir aqui, clicar com o botão direito no arquivo e habilitar, né? Então nós vamos fazer esse processo aqui. Então vai por mim, que não tem nenhum vírus nessa planilha, né? Que eu saiba, né? Propriedades. Vou desbloquear para poder executar a macro. Vou fechar o arquivo, vou abrir novamente. Vou habilitar o conteúdo. Vamos aqui em simulações, buscar dados. Vai me pedir qual que é a pasta, já está aqui na pasta local. Só vou apagar aqui o texto que estava aqui embaixo, vou dar OK. Ele vai começar a buscar todos os arquivos CSVs que estão nessa pasta. Então, é basicamente você esperar. Você vai ver aqui embaixo, ó, WinFoot, 2 minutos, 1P. WinFoot, 5 minutos, 1P. Então, ele vai varrer os 40 arquivos e vai copiar todos os trades para a aba Trades desta planilha. Então, só esperar. Então, apareceu a janelinha aqui de que todos os dados dos arquivos foram obtidos com sucesso. OK. Viremos aqui então na aba Trades. Vocês percebam que está tudo preenchido aqui com o nome do arquivo no conjunto de dados. Então o que eu vou fazer? Eu virei aqui em simulações e percebo que o identificador é concatenação destes dois campos. Então aqui eu vou ter que colocar, está como 1, 5, 10, 15, 30. Nós só temos o WinFoot. Então vou colocar aqui o ativo WinFoot. Vou colocar aqui a série de dados. 1 minuto, aqui é 2 minutos, vou jogar para baixo, 2 minutos, 5, 10, 15, 30, 60, 120. Daqui para baixo eu posso deletar. Então esse é o identificador, mas eu tenho que colocar aqui um underline, tenho que colocar aqui um P. Então quando eu coloco aqui corretamente, ele puxa todas as métricas que nós vamos avaliar. Então, vamos colocar aqui um P para todos estes aqui. E agora nós vamos copiar isso daqui. Vou colocar aqui agora 2P aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Selecionei esse intervalo, Ctrl L, substituir o underline 1P por underline 2P. Vou substituir tudo nesse intervalo. OK, substituiu. Copio, colo. Dou Ctrl L neste intervalo, substituo 2P por 3P. Este processo aqui eu estou demonstrando no Excel, né, gente? Mas vocês percebem que se nós tivermos uma automatização disso daqui, é muito melhor. E aqui na comunidade eu vou trabalhar para que no futuro breve nós tenhamos todo este processo de desenvolvimento de ferramentas e estratégias de maneira automatizada. Então, é o meu objetivo aí na comunidade construir estas ferramentas. Eu espero em breve poder compartilhar com todos essas ferramentas para facilitar a vida de nós traders que estamos tentando desenvolver estratégias automatizadas. Pronto, coloquei aqui o WinFoot, temos aí todos os dados. E o que a gente vai olhar aqui? O que nós queremos ver aqui é taxa de acerto e risco-ganho. É o que importa aqui para o nosso indicador. Vou vir aqui embaixo, vou excluir essa parte aqui também. Eu vou agora ordenar pelo risco-ganho. O maior risco-ganho que a gente obteve então foi 1,47 para 15 minutos, aguardando aí 5 barras. Então se a gente descer aqui, ó, os próximos, né, nós verificaremos que 15 minutos, 60, 30, 15, 30, 60, ou seja, há uma tendência dos tempos gráficos maiores a apresentarem melhores resultados. Então, em termos de risco-ganho, os primeiros 12 resultados aqui foram todos de tempos gráficos acima de 15 minutos. Então, isso já meio que nos descaracteriza tentar utilizar esse indicador para tempos gráficos menores, né? Então,
o risco-ganho é muito pequeno para tempos gráficos menores. Se a gente fosse utilizar para 1 minuto, 2 e 5, a gente teria que bolar outra estratégia. Até 10, né? 10 não apareceu. 120 minutos, a gente percebe aqui que tem 4 execuções com os piores risco-ganho aqui da planilha. Então não seria um tempo gráfico adequado. Então a gente iria pensar em utilizar esse indicador entre 15 a 60 minutos. Agora, quando a gente olha a taxa de acerto, vamos ordenar aqui do maior para o menor, a nossa maior taxa de acerto foi de 62,3% para 120 minutos. Depois 57%, 120 minutos. Depois vem 30, 15, 60, 30, 15, 10, 30, 10, 30, 60. Então a gente observa também um padrão semelhante, né? Os tempos gráficos aí de 15, 30 e 60, eles costumam apresentar resultados melhores do que os demais tempos gráficos. Vamos tentar ter uma visualização mais gráfica destes dados aqui e utilizar o critério de Kelly. Não se preocupe agora com o critério de Kelly, que eu vou explicar depois em outro módulo, mas vamos tentar ver se a gente consegue renderizar isso. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu voltar. Sim. Então nós temos aqui os dados. Então o que o critério de Kelly me diz? Essa linha aqui em laranja, ela divide o que seria lucrativo, que estaria para cima dessa linha, do que seria prejuízo, né? Se eu colocasse esse indicador e fizesse exatamente o que a estratégia, o que nossa validação fez, né? Que é comprar e esperar, essas execuções aqui resultariam no médio e longo prazo em prejuízo. Essas daqui de cima poderiam resultar em lucro, mas a gente não está considerando aqui nem slippage e nem custos operacionais. Então, a gente, lá no módulo de backtest e otimização, a gente vai considerar essas coisas. Aqui a gente está preocupado mais na sinalização. Então, quanto mais para a diagonal aqui for a configuração, melhor, né? Se eu pegar, por exemplo, esse daqui, deixar o mouse aqui em cima dessa bolinha, nós tivemos uma taxa de acerto de 54%, um risco-ganho de 1,19%. Aqui a gente teve uma taxa de acerto de 62%, um risco-ganho de 0,79%. O que é melhor, isto ou isto? Bom, depende, porque não é só taxa de acerto e risco-ganho. A gente tem que olhar também a quantidade de operações, que é o que vai gerar custo de transações. Então a gente não vai entrar nesse detalhe agora. O que nós queremos ver então é que esse indicador, a gente pode esperar o que dele? Vamos tentar filtrar aqui apenas os tempos gráficos de 15, de 30 e de 60. Então, se eu colocar o mouse aqui e observar aqui embaixo, eu esperaria uma relação de risco-ganho média de 1,15 e uma taxa de acerto média de 50,9%. Então, vocês vão perceber que é relativamente complicado, é difícil você conseguir indicadores, sinalizações, estratégias que vão ter um risco-ganho alto e uma taxa de acerto alta. Então, geralmente, quando você acerta muito, o risco-ganho diminui. Quando o risco-ganho é muito grande, a taxa de acerto é menor. Então, é difícil elevar essas duas métricas ao mesmo tempo. Mas aqui para o nosso processo de validação, eu acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Então, a gente poderia aqui priorizar, por exemplo, tempos gráficos de 15 e 60 para poder estruturar um possível setup com este indicador. E eu espero aqui algo aqui, se eu pegar as primeiras 5 posições, né? Uma média de 1,29, uma taxa de acerto aqui de 50,1. Então, eu teria que ver se eu consigo construir um setup com esse indicador que vai extrair valor dele. Pego aqui 15 minutos, 5P, volto lá no Profit. Coloco aqui 15 minutos, vou interromper, executar novamente para renderizar corretamente o plot. O que você vai fazer? Vai pegar as operações, aí você pode pegar o resultado delas aqui e ver se tem alguma operação com resultado muito gritante em relação às demais. Por exemplo, aqui, ó, essa operação aqui de venda teve um resultado muito interessante, né? 510, ela foi uma operação que ocorreu dentro do mesmo dia. Dia 12, começou às 10h45, encerrou meio-dia. Você pode verificar se tem aqui alguma incoerência, né? Se tem algum valor muito grande, mas a princípio, se você ver aqui em gráfico de operações, teve um comportamento aqui, algumas operações, quando andaram contra, andaram bastante, né?
Então, se num setup a gente conseguir evitar estas situações aqui e conseguir manter o ganho aqui, seria algo que iria melhorar a relação risco-ganho. O trabalho aqui de validação encerrou. Então eu tenho aqui uma versão do meu código, uma versão do indicador, e eu tenho aqui uma expectativa para as estatísticas, para as métricas de, deixa eu voltar aqui, taxa de acerto e risco-ganho. Então eu posso guardar isso no outro controle, né? Versão do código tal, a média para os 5 melhores backtestings foi de tanto para a taxa de acerto, tanto para o risco-ganho. E aí eu posso voltar para o indicador e fazer algo diferente, né? Você tem que tomar apenas o cuidado para não tornar essa etapa aqui de validação como uma etapa de otimização, né? A ideia é você descartar ou continuar o processo. Então, quando você faz aqui, eu penso, olha, esse indicador é razoável, eu vou poder utilizar ele para tempos gráficos acima de 15 minutos. Eu já meio que descartei utilizar ele para baixo de 15 minutos, porque as métricas não foram interessantes. Então aqui eu vou tentar trabalhar o quê? O que eu posso melhorar neste indicador para utilizá-lo em tempos gráficos de 15 minutos em diante. Então é isso que você vai tentar modificar seu código. Você quer colocar dentro do próprio indicador embutido uma média e avaliar essa média da movimentação do preço para poder dar sinalização? Ok, você está incluindo dentro do indicador e vai fazer o processo de novo aqui de validação. Então você volta lá no algoritmo, coloca lá a regra, arquiva isso corretamente para você não se perder no meio do processo, faz ali a alteração do código, executa a validação de novo e observa. Aí você compara a versão que não usa a média, né, de movimentação de preço com a versão que utiliza. E você vê se melhorou ou piorou. Aí se melhorou um pouquinho, você pensa, ok, então o que mais que eu poderia fazer? Aí você pode fazer uma análise aqui e perceber que talvez seja mais interessante você acumular os últimos 5 barras. Se teve acúmulo de compra antes de fazer uma sinalização de compra. Ok, você volta aqui e faz de novo. Mas observe que 5 é apenas um parâmetro, né? No P acúmulo recente. Nós não estamos mudando a estrutura do código. Então, quando você chegar neste ponto, se é 3 ou se é 5, você está entrando um pouco assim na parte de otimização do indicador. Então, eu não recomendaria você fazer isso nesta etapa. Você pode colocar 5 ali e fazer com todos igual a 5 para ter um ponto de operação. Naturalmente que vai ter variações se você mudar esse parâmetro. E daí quando você for fazer a otimização, isso vai se alterar. Mas aqui eu não recomendaria, na etapa de validação, você ficar querendo otimizar o indicador. A etapa de validação é pegar um ponto de operação e testar para diversos ativos, para diversos tempos gráficos. Então é mais producente você pegar esse indicador aqui e testar ele para um outro ativo, para verificar se ele tem um bom comportamento também, e expandir, fazer uma análise horizontal, né? Você testa ele para o WinFoot, para o Dolfoot, para os 5 principais ações e verifica ali o comportamento geral, do que ficar tentando calibrar a quantidade de acúmulo recente. Então, se você vier para mexer no código, modifique o código para introduzir alterações no algoritmo, não alterações no valor do parâmetro. Bom, então é isso, pessoal. Espero que esta aula tenha sido interessante para vocês. É um processo aqui que vocês percebem que é um pouco manual. Nós criamos algumas ferramentas para tentar automatizar e em breve eu espero poder trazer boas notícias para vocês no tempo que vocês estiverem assistindo este vídeo, de nós já temos soluções mais automatizadas e que talvez até independam da plataforma que você está utilizando. Então nosso objetivo aqui como comunidade é criar para os traders ferramentas para que eles possam desenvolver de maneira consciente em relação aos riscos suas próprias estratégias automatizadas, desenvolvendo suas próprias ideias e aprendendo tanto com o sucesso dos outros quanto com o erro dos outros. A gente não quer ficar cometendo exatamente os mesmos erros que todo mundo está cometendo. Então, se a gente consegue aprender entre nós que algumas coisas não funcionam, melhor ainda. Nesta aula, nós realizamos então a validação do indicador que nós criamos de volume de agressão relevante. Agora nós poderemos utilizar este indicador em um setup ou conciliar ele com outros indicadores, a fim de criar um trading system, um sistema automatizado de operação que utilize a informação desses indicadores para tomar decisão de compra e venda.
E na próxima aula eu vou demonstrar para vocês um conceito bem importante, que é o conceito de encapsulamento. Tendo em vista esse indicador que nós criamos, nós iremos modificar o código-fonte para que nós possamos encapsular a lógica de geração de sinais e assim facilitar a reutilização em diversos outros setups que nós desejarmos utilizar este indicador. Nos vemos na próxima aula e até!